Olá, meus amigos, sejam bem-vindos ao canal AcadeCap, por aqui papo de teologia, de capelania e psicanálise. Eu sou o Toniel Pinheiro, sou diretor-geral da academia e trago aqui sempre reflexões importantes sobre a vida, sobre a existência, sobre espiritualidade e também sobre psicanálise clínica. Hoje nós vamos falar sobre as realidades que a Bíblia mostra, né? Independente da sua religião, independente se você crer ou não crer, o que eu vou trazer aqui é uma realidade universal. Você aceita se você quiser, é lógico, mas essa reflexão tem o propósito de trazer para as nossas vidas uma autorreflexão do que estamos fazendo com a vida, de que maneira nós pensamos a vida e qual é o nosso propósito de vida. O que estamos fazendo aqui nesta terra, né? De repente você não parou para pensar nisso, você está vivendo, e muita gente vive assim, né? Quem sabe, eu estou falando até para alguém que esteja vivendo dessa maneira, aquela sensação de vegetar, sabe? Você vai vivendo, você vai trabalhar, acorda, vai para o trabalho, volta, recebe dinheiro, viaja, compra coisas, né? Conquista coisas, beleza, vai vivendo a sua existência como se não houvesse nenhum tipo de propósito, nenhum tipo de sentido, né? E muitas das vezes vem esse questionamento, que lá na filosofia já debatiam isso, né? Para que nós estamos aqui? O que nós viemos fazer? Qual é o nosso propósito? Afinal de contas, a vida tem sentido ou não tem sentido? E eu vou mostrar para vocês aqui uma realidade da Bíblia, numa série de vídeos que eu vou fazer, falando sobre cada temática num vídeo separado. Hoje vamos falar sobre vida. Vida, enfim. A Bíblia Sagrada diz, a Bíblia, né? Que Deus soprou nas narinas do boneco feito de barro, lá em Gênesis, que ele fez o homem do barro e soprou sobre as suas narinas o fôlego de vida. A nossa vida vem de Deus. Esse é o conceito espiritual, é o conceito bíblico, né? Você pode até crer aí em outras linhas do desenvolvimento humano, né? A ciência, por exemplo, crê na evolução, que o homem veio do macaco. Nós não acreditamos nisto. Não há base para isto, né? Tanto é que é uma teoria. Há mais base bíblica do que base científica para a questão da origem do universo e do homem. Isso é comprovado até pela arqueologia, que nós temos mostrado isso, tá? Então, se você crê de uma outra forma, não se sinta ofendido. Apenas eu estou aqui esboçando para você o que eu defino como vida, né? Toda vida procede de Deus, ponto. Sem Deus nós não somos nada. A Bíblia Sagrada mesmo vai falar sobre isso. Mesmo que você não creia na Bíblia, isso é uma realidade universal. Todos nós nascemos. O que é a vida? É o nascer e morrer. Esse é o ciclo da vida, né? Todos nós nascemos e todos nós morreremos. Todos nós nascemos, vivemos e morreremos. Essas três etapas da vida é para toda a raça humana. Esse conceito de vida é um conceito universal, né? Você pode fazer da sua vida o que você bem quiser. Você pode fazer a sua vida e tomar as suas decisões. Mas existe para todos nós a lei da semeadura, que é bem especificada na Bíblia Sagrada, que vai falar daquilo que tudo que o homem semear, isso ele vai colher. Então a vida é feita de escolhas, ninguém pode decidir por você, você decide por você, até quando você atinge a maioridade, né? Você que responde pelos seus atos. Enquanto você é criança, os seus pais respondem por você. Enquanto você atingiu a fase adulta, você agora é responsável pelos seus atos. E é claro que todo ato ele tem uma recompensa, toda ação tem uma reação. Não é isso? Ação e reação. Isso aí é comprovado pela psicologia, pela própria filosofia, né? Então, a ação e reação faz parte da existência humana. Para todos nós, estamos dentro do limite do tempo. Estamos ainda sobre a influência do tempo e sobre a regulação do tempo. Okay? E o tempo, 24 horas, 365 dias, 5 dias na semana, okay? 30 dias ou 31 dias no mês, né? Vale para todos nós.
para toda a raça humana, independente de onde o homem viva. O fato é que a existência é real. E outra realidade que a Bíblia diz, que a existência mostra, né? Isso mostra, isso independente da Bíblia, aonde for, que alguém nasceu e alguém vai morrer. Alguém está morrendo neste momento. Alguém que nasceu há anos atrás, hoje está falecendo. E outros que estão nascendo hoje que vão falecer num tempo determinado. Uma coisa também na nossa existência é que nós não sabemos quando vai ser o dia e a hora da nossa partida. Nós não sabemos disto, né? Não sabemos nem o dia de nascer, embora há hoje com a tecnologia, com a ciência, com a medicina, com a pediatria, né? E com os obstetras, né? O acompanhamento dos pré-natais, podemos ver que até determinar se for uma cesariana, por exemplo, o dia de você nascer. Mas o fato é que nós não temos o controle sobre isto. É incontrolável. Isso vale para qualquer ser humano. Seja ele espiritual ou não, seja ele cristão ou não, seja ele de qualquer parte do mundo, do país, de uma tribo, seja onde for, se ele estiver lá no meio do Amazonas, se ele estiver lá nos Alpes suíços, se ele estiver nas cordilheiras, lá no Peru, não importa qual local que ele esteja, a vida, a existência é real, ok? Todos nós existimos, todos nós fomos criados dentro de um propósito. E aí é que nós precisamos encontrar esse propósito, esse sentido. Biblicamente e espiritualmente falando, o homem que está afastado de Deus, ele perde o seu propósito, ele perde o ponto de equilíbrio, porque o nosso equilíbrio está no próprio Criador. Ok? Mas isso é uma crença de fé baseada nas Escrituras Sagradas. Talvez para você que está ouvindo o meu vídeo não seja uma realidade, não seja dessa forma como você vê, mas é dessa maneira que nós cremos e nós defendemos segundo as Escrituras Sagradas. Outra realidade que a Bíblia diz que essa vida ela é passageira, efêmera. Ela é comparada a uma planta que nasce e logo murcha e cai. Uma flor, né? Então ela é sensível. Outra coisa em relação ao tempo, ela é passageira. Ela é muito curta. A Bíblia vai dizer que nós vamos viver no máximo 80 anos. O que passar disso é canseira e enfado. Então a nossa existência é uma existência curta. Você vai ver no máximo 2 ou 3 ou 4 gerações no máximo na sua existência. Outro fato muito importante que nós precisamos entender em relação à vida é, além dessa questão da brevidade, é a questão do que fazemos com a vida. Você pode viver uma vida sem realizar nada, sem realizar absolutamente nada, e pode realizar uma vida cheia de realizações. Você pode viver a sua vida de uma forma fútil, vazia, ou uma vida cheia de propósitos e de realizações. Veja o que a Bíblia diz em Eclesiastes, capítulo 12, versículo 1. Diz assim a Bíblia Sagrada: lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os maus dias e cheguem os anos dos quais dirás, não tenho neles prazer. Antes que se escureça o sol, a lua e as estrelas do esplendor da tua vida e torne a vir as nuvens depois do aguaceiro. No dia em que tremeram os guardas da casa, os teus braços, e se curvarem os homens outrora fortes e tuas pernas, e cessarem os teus moedores da boca, por já serem poucos, e se escurecerem os teus olhos na janela, ele está falando aqui da velhice. Os teus lábios, quais portas da rua se fecharem no dia em que não puderem falar em alta voz, te levantares a voz das árvores e todas as harmonias, filhas da música, te diminuírem. As coisas sempre serão mais altas, né? Você nunca vai conseguir se expressar, muitas vezes, quando chega a velhice. Como também quando temeres o que é alto e te espantares no caminho e te embranqueceres como floresce a amendoeira e o gafanhoto, te for um peso e te perecer um apetite, porque vais à casa eterna e os
pranteadores andem rodeando pela praça, no momento da morte. Antes que se rompa o fio da prata e se despedace o copo de ouro, e se quebre o cântaro junto à fonte, e se desfaça a roda junto ao poço, e o pó volte à terra como era, e o espírito volte a Deus que o deu. Vaidade de vaidade, diz o pregador, tudo é vaidade. A vida é uma vaidade. A vida é passageira, é efêmera. Todos nós vamos envelhecer, não tem jeito. Nós vamos definhando conforme o tempo. Não sentimos imediatamente disso, mas sentimos a ação do tempo nesta vida que é passageira e efêmera. O pregador Salomão, inspirado pelo Espírito Santo, ele vai dizer que o Espírito de Deus, através do Espírito de Deus, que o ser humano é frágil e que tudo que o ser humano faz é vaidade. Então você não precisa ficar apegado a determinadas coisas, achando que vai ter uma vida eterna. Tem pessoas que lutam para tentar viver um pouquinho mais. Eu lembro de 2 grandes comunicadores que nós conhecemos todos, que foi comum a todos nós, que é Silvio Santos e Roberto Marinho. Roberto Marinho morreu com 90 e poucos anos, assim como o Silvio Santos. Tanto um quanto o outro foram importantíssimos dentro da área jornalística, Roberto Marinho empresarial. E dentro da área da comunicação empresarial, Silvio Santos. 2 fenômenos, né? Com características diferentes. Roberto Marinho já poderoso, porque já vinha de famílias com dinastia, tal, e o Silvio Santos que começou do zero, praticamente do zero, na pobreza, e chegou a ser um homem exponencialmente rico e deixou aí um grande legado, e todos nós sabemos. O fato é que o Silvio Santos, por exemplo, ele era um camarada consciente. Eu lembro de um vídeo, ele até falando da filha dele, não, eu vou dormir mesmo, né? Na crença judaica, que é o dormir, que o falecer para eles é dormir, é descansar. Para nós também, cristãos, é o mesmo conceito, só que do ponto de vistas escatológicos diferentes, tá? Não vou entrar dentro desse campo aqui. Mas o fato é que houve um ciclo que se encerra e que, notadamente, nas suas falas, o total desapego. Teve que fazer o testamento, passar as responsabilidades para suas filhas, para darem continuidade. E elas assim farão também com seus filhos, e assim sucessivamente, enquanto durar aí a família, né? Da mesma forma, Roberto Marinho, eu lembro que para enterrar ele durou alguns dias. A Rede Globo ficou segurando as pessoas, a família, segurando, até que chegou um tempo que teve que enterrar. Porque não tem jeito. Vai descer a terra. Pode cremar, pode fazer um outro tipo de sepultamento, que não é o sepultamento convencional. Mas o fato é que descerá a terra. Está ordenado ao homem morrer uma só vez, vendo depois disso o juízo. Outra questão em relação à vida que é muito importante nós rechaçarmos aqui e afirmarmos através deste comentário, através dessa conversa que eu estou tendo com vocês, para a gente pensar na vida e ter responsabilidade naquilo que nós fazemos, para nós valorizarmos mais a nossa vida, é o fato de que a vida é uma só. Não existe oportunidade de retorno. Existem até algumas religiões que falam de reencarnação, mas nada é comprovado. Nós cremos na ressurreição porque Cristo ressuscitou. A única pessoa que morreu e ressuscitou e veio de volta foi Jesus Cristo, para nos mostrar que Ele é o dono da vida. Existe uma vida após a morte. A vida não se encerra com a morte. Depois da morte segue-se o juízo, ou seja, a vida continua num destino eterno. Num plano da existência, nós precisamos entender que esse ciclo um dia se acabará. E isso vale para todos nós. Isso vale para todos nós. E nós precisamos entender que ela é única. Então, a forma como vivemos hoje, nós não teremos a oportunidade de fazer de novo. As oportunidades que me chegam hoje
São oportunidades que eu preciso abraçar ou deixar de abraçar. Sempre a decisão será minha, né? Então eu preciso fazer tudo com sabedoria, com temor a Deus, buscando o bem do próximo, vivendo da melhor maneira possível, vivendo em paz, vivendo em sociedade, contribuindo com a sociedade para o crescimento, porque eu tenho uma vida única. Eu preciso viver essa vida com responsabilidade. Eu sou mordomo da minha vida. É nesse ponto que eu quero falar hoje. E eu quero refletir com você nesses poucos minutos acerca disso. O que você tem feito da tua vida? Como está a sua vida? De que maneira você pretende viver? E quem sabe aconteceu coisas, porque a vida é circunstancial, que não estavam no desejo do seu coração, mas você tem a oportunidade de parar, refletir, se autoanalisar e ver como está a sua vida e lutar para ser diferente e para ter resultados diferentes. Tem pessoas que passam o tempo todo, a vida toda, nos mesmos erros, nas mesmas atitudes, esperando uma resposta diferente, baseada na sorte, confiando muitas das vezes em outras questões. Mas eu quero falar com você que está me ouvindo agora aqui pelo YouTube. Não perca a oportunidade de fazer o bem hoje, de aproveitar as oportunidades agora que Deus está trazendo para a sua vida. Que Deus te abençoe, um grande abraço, reflita sobre essa palavra e que Deus te abençoe de forma plena e especial. Eu vou ficando por aqui e eu volto a falar de mais uma realidade nos próximos vídeos. Fiquem todos com Deus.